Hollywood, essa cidade de sonhos e pesadelos, está tremendo. A indústria, muitas vezes acusada de falta de caráter, encontra-se envolvida em um escândalo que expõe suas entranhas mais obscuras. No centro deste furacão, uma figura imponente, Denzel Washington, o ator laureado que, segundo rumores, é o alvo de um ódio silencioso em Tinseltown. E agora, um gigante da comédia, Jim Carrey, ousa desvendar os segredos dessa animosidade. É sua integridade inabalável, sua recusa em se conformar? Ou há algo mais profundo que a elite de Hollywood prefere manter oculto? A batalha campal com Ellen Pompeo. A mecha que acendeu este barril de pólvora público foi a explosiva disputa entre Denzel Washington e a estrela de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo. Em 2016, Washington, uma lenda da tela grande, dirigiu um episódio do aclamado drama médico. O que prometia ser uma colaboração estelar transformou-se em um campo de batalha. Pompeo, em seu podcast Tell Me, revelou detalhes surpreendentes do incidente. Durante uma cena crucial em que sua personagem deveria se desculpar, Pompeo decidiu improvisar, exigindo do outro ator: "Olhe para mim quando se desculpar. Olhe para mim." Essa linha, ausente do roteiro, não agradou em nada a Washington. "Denzel ficou furioso comigo", relatou Pompeo. "Ele me disse: 'Eu sou o diretor, você não diz o que ele tem que fazer.' E eu respondi: 'Escute, filho da P, este é o meu programa.'" Mas a coisa não terminou aí. Em uma reviravolta dramática que deixou os fãs boquiabertos, Ellen levou a disputa para um nível pessoal. Quando a esposa de Denzel visitou o set, Ellen confidenciou: "Eu disse à esposa dele que ele tinha gritado comigo hoje e que eu não concordava com ele, que eu não olharia nem falaria com ele." A audácia de Pompeo causou uma enxurrada de críticas, com muitos acusando-a de cruzar a linha. Como se não bastasse, Pompeo ousou questionar as habilidades de Washington como diretor de televisão. "Denzel é uma estrela de cinema, certo? Ele não sabe nada sobre dirigir televisão", comentou, embora tenha admitido seu carisma inegável. Suas palavras, percebidas como desrespeitosas e arrogantes, provocaram uma indignação massiva nas redes sociais. Ellen Pompeo desrespeitou Denzel Washington e depois tentou se fazer de vítima com a esposa dele, e ela acha que essa é uma boa história? Publicou um usuário indignado. Outro acrescentou: "Quem é ela? Que prêmios ela ganhou? Ela só tem um programa. As pessoas nem sequer sabem o nome dela. As pessoas literalmente conhecem o jeito de andar do Denzel. Quem imita a Ellen? Ninguém. Denzel merecia algo melhor." A reação foi unânime. A maioria apoiou a lenda de Hollywood. A história questionável de Ellen Pompeo. Não é a primeira vez que Ellen Pompeo se vê envolvida em controvérsias. Em 2016, foi criticada por usar emojis de pele escura sendo branca em um comentário sobre um documentário do Ku Klux Klan. Sua defesa: "Sou casada com um homem negro e tenho 2 filhos birraciais." Foi vista como uma resposta evasiva que sugeria que sua associação com pessoas negras lhe concedia uma compreensão especial do tema. Você percebe que ser casada com um homem negro e ter filhos negros pode fazer de você um alvo para pessoas brancas racistas, certo? "Isso é algo", tuitou. Sim, isso definitivamente é algo. E sabe o que mais é algo? Pessoas brancas ficando na defensiva quando pessoas negras tentam falar com elas sobre raça. A verdade, segundo Jim Carrey. Jim Carrey, conhecido por sua franqueza, tem sido por muito tempo uma voz crítica de Hollywood. Para ele, a indústria é simplesmente covarde em massa. Em suas próprias palavras, realmente parece uma indicação muito clara de que não somos mais o clube legal. Carrey falou da dificuldade de fazer cinema, mas a colocou em perspectiva. As pessoas dizem: "Ah, a dificuldade de fazer um filme." Eu digo: "Mande seu filho para o Iraque, isso é difícil. É só um filme, é tipo, relaxe, não engulo essa bobagem preciosa." Essa filosofia, que valoriza a autenticidade acima da preciosidade da indústria,
pode ser a chave para entender por que uma figura como Denzel Washington, com sua abordagem direta e sem rodeios, colide com as sensibilidades de Hollywood. A pergunta que ressoa nos corredores do poder é: por que a indústria parece desprezar Denzel Washington? É sua integridade inabalável, sua recusa em se conformar, ou algo mais sombrio, um temor à autenticidade em um mundo de aparências? O drama mal começa a desmascarar as verdadeiras razões por trás da animosidade em relação a uma das estrelas mais respeitadas do cinema. Hollywood tem um problema, e seu nome pode ser Denzel Washington, o homem que se recusa a seguir suas regras. A saga de Ellen Pompeo e seu controverso confronto com Denzel Washington continua a gerar burburinho, deixando uma marca indelével na percepção dos fãs sobre seu profissionalismo. Enquanto isso, a reputação impecável de Denzel Washington permanece firme, demonstrando que o respeito dentro e fora do set é a verdadeira moeda de troca na meca do cinema, independentemente do estrelato. Pompeo, após a onda de críticas por seus comentários sobre Denzel e suas polêmicas passadas com o uso de emojis de pele escura, finalmente emitiu um pedido de desculpas. "Estou muito triste que as pessoas tenham me atacado por defender a igualdade", disse ela. "Estou triste que as pessoas escolheram a raiva e sinto muito se ofendi alguém. Posso ver que se as pessoas se sentiam inseguras, suponho que isso as assustaria, mas é muito mais fácil simplesmente celebrar e agradecer ao universo por nos dar pessoas de cor. No entanto, para muitos, o pedido de desculpas chegou tarde e não foi suficiente para apagar a má impressão que seu comportamento deixou. Uma rivalidade que marcou uma época, mas a história das tensões em Hollywood não estaria completa sem mencionar Quentin Tarantino. "Nunca trabalhei com o Quentin, certo?" "Não, ele nunca me contratou, Quentin, ele nunca me contratou!" Ouviu-se Washington perguntar, em uma frase que ressoa com uma verdade tácita. Em meados dos anos 90, Tarantino era o queridinho e provocador de Hollywood, sacudindo a indústria com joias como Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Seu diálogo incisivo e sua narrativa audaciosa o tornavam o doutor de roteiros por excelência, a solução para qualquer filme que precisasse de uma injeção de brilho. Mas foi sua incursão em Maré Vermelha, de Tony Scott, onde sua língua afiada e suas ideias polarizadoras colidiram de frente com a imponente presença de Denzel Washington. O Campo de Batalha Submarino. Maré Vermelha, um tenso thriller de ação de 1995 sobre um confronto nuclear, apresentava atuações magistrais de Gene Hackman e Denzel Washington. Hackman interpretava o Capitão Ramsey, um oficial da Marinha tradicionalista, enquanto o tenente-comandante Ron Hunter de Washington era seu contraponto moderno e sensato. Sua constante luta de poder em um submarino durante uma possível crise nuclear criava um drama eletrizante. O que realmente deu um toque especial aos diálogos foi a marca inconfundível de Tarantino, que foi contratado para dar uma guinada no roteiro. Ele adicionou seu sabor característico a várias cenas. Uma troca particularmente memorável envolve Washington interrompendo uma briga entre dois marinheiros por, pasmem, um debate sobre quadrinhos. Eles discutiam sobre qual artista desenhou o verdadeiro surfista prateado. O personagem de Washington, com um tom impassível, encerra a discussão com um comentário espirituoso. Todo mundo que lê quadrinhos sabe que o surfista prateado de Kirby é o único surfista prateado verdadeiro. Estou certo ou errado? Para os fãs de Tarantino, é um momento clássico de seu gênio infundido na cultura pop. O choque de ideologias. No entanto, nem todas as adições de Tarantino tiveram um tom tão leve. Uma, em particular, desencadeou a controvérsia. Perto do clímax do filme, o Capitão Ramsey de Hackman profere um monólogo incisivo sobre os garanhões Lipizzanner, enfatizando que esses preciosos cavalos são sempre brancos. O Hunter de Washington replica:
Na verdade, eles nascem pretos. Embora a cena não aborde explicitamente a raça, o subtexto é inegável. O momento exala a inclinação de Tarantino por agitar o vespeiro, misturando curiosidades históricas com um pano de fundo mais profundo e desconfortável. Para Washington, isso não foi uma simples adição ao roteiro. Tocou em uma fibra sensível. De acordo com um artigo da revista Premiere de 1995, Washington confrontou Tarantino no set sobre os elementos racialmente carregados do diálogo, bem como sobre o notório uso da palavra com N em outros de seus roteiros. Quando Tarantino sugeriu discutir em particular, Washington recusou. Não, ele supostamente disse. Se vamos discutir agora. Há rumores de que o confronto foi intenso o suficiente para azedar o relacionamento deles por anos. Para Tarantino, esse tipo de controvérsia não era nova. Seus roteiros de Cães de Aluguel a Pulp Fiction frequentemente incluíam insultos raciais e linguagem provocativa, que ele defendia como autênticos para seus personagens. Mas Washington não estava interessado em desculpas. Como um dos atores negros mais respeitados de Hollywood, ele não deixaria o assunto passar. O conflito não foi apenas uma discussão temporária, tornou-se uma disputa de longa duração. Washington, conhecido por escolher cuidadosamente seus colaboradores, nunca mais trabalhou com Tarantino. E embora Tarantino continuasse a buscar a controvérsia com filmes como Django Livre e Os Oito Odiados, a ausência de Washington em seus projetos foi notável. Não, ele nunca me contratou, Quentin. Ele nunca me contratou. Reconciliação ou paz tensa? Em 2012, a história deu uma guinada inesperada quando a filha de Washington, Katia, trabalhou como assistente de produção editorial em Django Livre de Tarantino. Quando questionado sobre isso em uma entrevista à GQ, Washington reconheceu a ironia. Não é interessante como a vida é? Disse ele, antes de revelar que já havia se desculpado com Tarantino uma década antes. Eu o procurei há 10 anos, explicou Washington. Eu disse, olha, me desculpo, você só tem que superar isso. Você vai viver com isso o resto da sua vida? Ele pareceu aliviado. Na superfície, soava como uma resolução madura, mas alguns fãs não estão convencidos. Apesar do pedido de desculpas de Washington, Tarantino nunca falou publicamente sobre este encontro. É uma paz genuína ou uma trégua silenciosa, com velhas feridas ainda não cicatrizadas nos cantos mais escuros de Hollywood? As cortinas se fecham, mas o mistério persiste. O pano de fundo de Hollywood esconde um complexo emaranhado de relações, onde velhas feridas e rivalidades silenciosas persistem, mesmo entre as estrelas mais brilhantes. A saga de Denzel Washington continua, e desta vez, o foco recai sobre a ausência inabalável de seu nome na filmografia de Quentin Tarantino, um diretor conhecido por sua natureza obstinada e sua defesa intransigente de cada escolha criativa, por mais divisiva que seja. Embora Washington tenha se desculpado por seu confronto no set de Maré Vermelha, Tarantino, com sua famosa teimosia, nunca comentou publicamente sobre a suposta reconciliação. Sua filmografia está repleta de estrelas de primeira linha, mas o nome de Washington brilha por sua ausência. Alguns acreditam que Tarantino não esqueceu o confronto público que, para ele, pode ter sido uma afronta pessoal. Afinal, este é o diretor que se alimenta da controvérsia, e não é difícil imaginar que ele viu o confronto de Washington como um desrespeito direto. O impacto do Oscar de 2022. O infame incidente do tapa no Oscar de 2022, que deixou Hollywood em estado de choque, também lançou luz sobre uma tensão subjacente entre dois titãs da indústria, Denzel Washington e Chris Rock. Vocês sabem o que aconteceu comigo, que Suge Smith me deu um tapa, disse Rock. Sim, fui agredido no Oscar, e as pessoas dizem, doeu? Ainda dói. Enquanto Denzel desfruta de uma reputação como um estadista de Hollywood, cheio de sabedoria e graça, a comédia de Rock muitas vezes se alimenta da controvérsia e do humor afiado,
Suas personalidades contrastantes colidiram de uma forma que muitos acreditam ir além de uma única noite. Naquela fatídica noite do Oscar, Will Smith impactou o mundo ao dar um tapa em Chris Rock no palco por uma piada sobre Jada Pinkett Smith. O caos reinou, com Smith visivelmente emocionado e Rock atordoado, mas sereno. Durante o intervalo comercial, Denzel Washington interveio para aconselhar Smith, supostamente proferindo a agora famosa frase: "No seu momento mais alto, tome cuidado, é quando o diabo vem atrás de você." A intervenção de Denzel foi amplamente elogiada, mas pode ter adicionado outra camada à sua já tensa relação com Chris Rock. Enquanto Washington estendeu seu apoio a Smith e até orou com ele nos bastidores, Rock pareceu ter sido excluído daquele momento de consolo. Para muitos, isso levantou suspeitas. Por que Washington, o suposto pacificador, não consolou Rock também? A resposta de Washington ao tapa, onde ele parecia mais focado em apoiar Will Smith do que em abordar a difícil situação de Rock, insinuou uma tensão tácita. Alguns acreditam que as ações de Washington implicaram que ele se alinhava mais com Smith do que com Rock, possivelmente devido a um atrito passado entre os dois. A disputa, ou a suposta disputa, entre Washington e Rock poderia derivar de sua abordagem fundamentalmente diferente da vida e da arte. Denzel, muitas vezes considerado a bússola moral de Hollywood, construiu uma carreira baseada na dignidade e na seriedade. Sua escolha de papéis e sua personalidade pública refletem um profundo senso de responsabilidade e propósito. Rock, por outro lado, se alimenta da irreverência. Sua comédia ultrapassa os limites, frequentemente cruzando linhas que outros não ousariam abordar. "Do que essa garota Meghan Markle está reclamando?" brincou Rock. "Ela estava tipo, então ela ganhou na loteria da pele clara agindo como se não soubesse de nada. Ela não tinha ideia de quão racistas eles eram. É a família real. Eles são os racistas originais." Essa disposição de buscar a controvérsia pode não agradar a Washington, que valoriza o decoro e o respeito acima de tudo. Reconciliação ou paz tensa? Os dois também diferem em como navegam a política racial de Hollywood. A comédia de Rock frequentemente critica o racismo sistêmico de frente, usando a sátira para expor verdades incômodas. Washington, embora não se esquive de abordar a raça, tende a adotar uma abordagem mais ponderada e diplomática, focando na representação através de seu trabalho em vez da confrontação direta. Apesar de não haver explosões evidentes, a tensão entre Denzel Washington e Chris Rock parece persistir. A dinâmica da noite do Oscar, Washington intervindo como mentor de Smith enquanto Rock permanecia sozinho, reforçou a ideia de que os dois não se dão bem. Alguns fãs especularam que Rock poderia guardar ressentimento em relação a Washington por não apoiá-lo publicamente após o tapa. Outros acreditam que Washington vê o humor de Rock como abrasivo e desrespeitoso, chocando com seus próprios valores. Uma rivalidade silenciosa nas sombras. Quando se pensa em Tyler Perry e Denzel Washington, pode-se imaginar duas figuras negras proeminentes em Hollywood apoiando-se mutuamente. Mas, surpreendentemente, o relacionamento deles tem sido marcado pela tensão. Apesar de orarem juntos em palcos públicos, suas diferenças, tanto pessoais quanto profissionais, alimentaram a especulação sobre uma disputa silenciosa entre eles. Tyler Perry e Denzel Washington representam dois mundos distintos da narrativa. Perry construiu seu império sobre relatos melodramáticos e próximos, frequentemente apresentando seu personagem icônico, Madea. A matriarca com peruca e língua afiada tornou-se um pilar cultural para muitos. Mas o trabalho de Perry não esteve isento de críticas. Ele e Tyler Perry não conseguem interpretar um homem nem para salvar suas vidas. Eles interpretam boas mulheres, e eu acho que o melhor ator deveria estar no melhor papel, tem-se dito. Denzel, conhecido por sua abordagem séria e baseada em princípios da atuação e do cinema,
supostamente menospreza o estilo de entretenimento de Perry. Para Denzel, o trabalho de Perry é frequentemente considerado como reforçando estereótipos negativos, algo que, nos intrincados círculos de Hollywood, um segredo que todos conhecem ressoa. Denzel Washington, o aclamado ganhador de 2 Oscars, nunca aparecerá em uma produção de Tyler Perry. A razão? Washington, conhecido por seu inabalável compromisso com a elevação das narrativas negras de maneira digna e transformadora, distancia-se do que ele percebe como uma palhaçada que, a seu ver, tem assolado a carreira de Perry, apesar de seu inegável sucesso financeiro. Um dos pontos mais altos dessa contenção reside na adaptação cinematográfica de Perry em 2010 de Four Colored Girls, baseada no histórico poema coral de Ntozake Shange, de 1975. A obra original é reverenciada por seus monólogos poéticos e sua representação matizada das lutas das mulheres negras. No entanto, a adaptação de Perry recebeu uma crítica feroz por sua narrativa pesada e seu melodrama. Muitos fãs e críticos sentiram que Perry havia malversado um marco da arte negra, transformando um tesouro cultural em outro exemplo de seu estilo polarizador. Há rumores de que Denzel, embora não tenha comentado publicamente sobre este filme, compartilha o sentimento de que o trabalho de Perry dilui com muita frequência o poder da narrativa negra. Para Washington, cada projeto é uma oportunidade para desafiar os estereótipos e elevar o nível do cinema negro, um ethos que parece diametralmente oposto à abordagem comercial de Perry. A voz crítica de Spike Lee e a filosofia de Denzel. Para colocar mais lenha na fogueira, o cineasta Spike Lee também tem sido um crítico aberto do trabalho de Tyler Perry. Ele descreveu algumas das produções de Perry como palhaçadas, o que desencadeou um debate mais amplo sobre a responsabilidade na narrativa negra. Eu ainda acredito que muitas das coisas que se veem hoje são coonery, um termo depreciativo que implica servilismo ou caricatura, e palhaçada. E sei que está gerando muito dinheiro e batendo recordes, mas poderíamos fazer melhor, afirmou Lee. Enquanto os fãs de Perry argumentam que seus filmes refletem experiências e lutas da vida real, seus detratores, incluindo aqueles no campo de Denzel, sentem que seus filmes frequentemente agradam a tropos prejudiciais em nome das risadas e da venda de ingressos. O suposto desdém de Denzel por Perry também pode ser devido ao seu alinhamento com a filosofia de Lee. Tanto Denzel quanto Lee têm um longo relacionamento profissional, colaborando em filmes como Malcolm X. Sua visão compartilhada da arte como uma ferramenta para o progresso social provavelmente faz com que a marca de comédia dramática de Perry pareça, na melhor das hipóteses, equivocada e, na pior, prejudicial. A defesa de Tyler Perry. Tyler Perry não permaneceu em silêncio em meio às críticas. Durante uma entrevista no Who's Talking to Chris Wallace, Perry abordou a reação, afirmando que grande parte dela vem do classismo dentro da comunidade negra. Segundo Perry, suas histórias ressoam com milhões porque são inspiradas em pessoas reais com quem ele cresceu, pessoas cujas histórias merecem ser contadas, mesmo que não se encaixem em narrativas de alta cultura. Reconciliação ou paz tensa? Há uma certa parte da nossa sociedade, especialmente a gente preta, que despreza certas coisas dentro da cultura, disse Perry. Ele enfatizou que seu trabalho reflete suas experiências pessoais e as vidas das pessoas que conheceu, argumentando que descartar seus filmes é semelhante a apagar essas histórias por completo. A tensão entre Perry e Washington também desencadeou debates entre os fãs. Alguns concordam com Denzel, acreditando que o trabalho de Perry perpetua os estereótipos e rebaixa o padrão do cinema negro. Outros defendem Perry, vendo seus filmes como expressões sinceras de sua educação e comunidade. Um fã expressou isso assim: os filmes de Tyler não são perfeitos, mas ressoam com as pessoas que se veem nesses personagens. Nem todos cresceram em um filme de Spike ou em um drama de Denzel. O trabalho de Perry é sua forma de contar sua verdade.
Um choque de filosofias de vida. Finalmente, a intriga se estende à relação entre Steve Harvey e Denzel Washington. Dois nomes lendários no entretenimento, mas com abordagens de vida e sucesso aparentemente muito diferentes, o que poderia explicar por que Steve supostamente tem problemas com Denzel. Steve Harvey construiu sua carreira na comédia, na televisão e em sua marca como guru de relacionamentos. No entanto, alguns dizem que sua ascensão não tem sido tão saudável quanto parece. Denzel, por outro lado, é respeitado por sua ética de trabalho, humildade e dedicação à sua família. Essas diferenças poderiam explicar a tensão entre eles. Para começar, a carreira de Steve é marcada por acusações de desonestidade e exploração. O comediante Mark Curry o acusou de roubar piadas, revelando que Steve apresentou uma rotina completa de Halloween em seu programa, que Curry afirma ter sido baseada em suas próprias experiências. Curry disse: "Ele fez toda a minha rotina de Halloween e eu sei que ele não a criou, eram coisas reais que realmente aconteceram comigo." Alegações como essas mancham a imagem de Steve como uma estrela que se fez por si mesma. Para constar, aqui está a piada a que Curry se referia. "Foi uma viagem de Halloween. Não podíamos pagar nenhuma fantasia de Halloween. Minha mãe nos mandou para a loja de bebidas, nos colocou caixas, acho que éramos UPS, suponho, não sei." E aqui está a versão de Steve. "Vocês já me ouviram dizer que todo Halloween eu tinha a mesma fantasia. Eu só tinha uma caixa marrom e ele, meu pai, apenas me disse para dizer a todo mundo que eu era um entregador da UPS." Para piorar as coisas, Curry alegou que Steve supostamente roubou seu material cômico não apenas uma, mas duas vezes. "Minha questão com Steve Harvey é que ele usou meu material em ambas as suas plataformas. Sim, depois que eu falei com ele, eu o vi no The Joe." A tensão persiste no ar e o drama de Hollywood parece não ter fim. No universo glamouroso, mas implacável de Hollywood, duas lendas, Denzel Washington e Steve Harvey, encarnam filosofias de vida e sucesso diametralmente opostas. Enquanto Steve Harvey forjou uma carreira na comédia e na televisão, salpicada de acusações de atalhos e desonestidade, Denzel Washington ergue-se como um farol de integridade, disciplina e compromisso. Essa marcada disparidade não apenas explica uma suposta tensão entre ambos, mas também sugere uma crítica sutil, mas persistente, por parte de Denzel ao guru de relacionamentos. As aparições públicas de Denzel frequentemente se transformam em poderosas lições de vida, onde ele enfatiza a importância de ser um pai e marido responsável. Suas palavras: "Temos a responsabilidade e o dever de ser pais, não apenas de fazer bebês, mas de ser pais de verdade", ressoam com uma força particular quando contrastadas com o turbulento histórico pessoal de Steve Harvey. O casamento de Steve com Marjorie Harvey começou em meio a controvérsia, já que Marjorie foi supostamente sua amante, enquanto ele ainda estava casado com sua ex-esposa, Mary Lee Harvey. Os relatos chegam a sugerir que Marjorie ajudou Steve em questões legais durante seu divórcio, antes de se casarem. No polo oposto, a vida pessoal de Denzel é um testemunho de estabilidade e compromisso. Ele é casado com Pauletta Washington há mais de 40 anos, a quem frequentemente atribui seu sucesso. Em um discurso emocionante, Denzel compartilhou: "40 anos de sacrifício, 40 anos de perdão. Ela me ensinou sobre fé, espiritualidade, amor, amor verdadeiro." Essas palavras contrastam drasticamente com a reputação de Steve de correr atrás de saias e seus dramas conjugais. Denzel também tem sido um crítico vocal da falta de responsabilidade na criação dos filhos. Começa em casa. Se um jovem não tem uma figura paterna, ele irá procurar uma. "Você não pode culpar o sistema", afirmou. Alguns acreditam que esses comentários são uma indireta para Steve, cujos filhos lidaram com as consequências de sua tumultuada vida pessoal. De fato,
O próprio Steve admitiu em uma entrevista que Denzel uma vez lhe deu um banho de realidade sobre suas carreiras, destacando os diferentes níveis de esforço necessários para desfrutar de seu trabalho. A épica lição de Denzel para Steve. Em uma reveladora entrevista no Club Shay Shay, Steve Harvey compartilhou uma lição inesquecível que aprendeu com Denzel Washington. Tudo aconteceu em um restaurante de Los Angeles, durante a temporada do Oscar, quando Denzel decidiu explicar a enorme diferença entre ser uma estrela de cinema e uma personalidade de televisão. As pessoas se aproximavam. "Oh, meu Deus, Sr. Washington! Oh, meu Deus, Sr. Washington! Vejo todos os seus filmes. Vou a todos os lugares. Muito obrigado. O senhor é tão legal." Tratavam-no com reverência, relatou Steve. "Veja como as pessoas se aproximam de você quando te conhecem. Assim que me veem, oh meu Deus, Steve, e aí, cara?" Denzel, em todo o seu esplendor de estrela de cinema, explicou assim: "Para vir me ver, você tem que conseguir uma babá, entrar no seu carro, pegar fila, comprar um ingresso, pegar outra fila, pegar sua pipoca e essas coisas, ir para um assento, esperar, e eu apareço na tela de 25 pés de altura. Depois eles vão embora e não me veem mais, a menos que venham a outro filme. Eu sou uma estrela de cinema." Por outro lado, a conexão de Steve com seus fãs é totalmente diferente, explicou Denzel. Eles te convidam para a casa deles todos os dias. Eles acham que você é um parente. Ninguém tem ninguém que vá à casa deles a menos que eles gostem. Eles te convidam para a casa deles. Depois estão fazendo sanduíches, sentados de cuecas te vendo. Você é um parente para eles. A explicação de Denzel destacou como as pessoas veem as estrelas de cinema como figuras maiores que a vida, devido à separação entre seus personagens na tela e suas pessoas na vida real. As estrelas de televisão, no entanto, se tornam parte da vida cotidiana dos espectadores, o que pode fazer com que os fãs se sintam mais próximos deles, mas às vezes, muito próximos. A diferença é que eu sou uma estrela de cinema, você é uma estrela de televisão. Eles têm que pagar para vir me ver, eles te convidam para a casa deles todos os dias, sentenciou Denzel. Um contraste radical com a fama de Hollywood. A reputação de Denzel não se baseia apenas em ser um ator de primeira categoria. Os fãs o admiram por se manter com os pés no chão, apesar de seu sucesso. Ao longo dos anos, ele deixou claro que não se deixa levar pela atitude estereotipada das celebridades. Em 2016, durante uma mesa redonda de diretores do Hollywood Reporter, Denzel foi brutalmente honesto sobre como as pessoas romantizam a realização de filmes. As pessoas falam da dificuldade de fazer um filme, e eu digo: mande seu filho para o Iraque. Isso é difícil. Essa declaração direta se destacou em uma conversa com outros cineastas como Mel Gibson e Barry Jenkins, lembrando a todos que as verdadeiras lutas existem longe dos sets de Hollywood. Denzel também compartilhou seus humildes começos trabalhando como lixeiro e carteiro, e como essas experiências o mantêm com os pés no chão. Enquanto alguns atores exageram os desafios de fazer filmes, Denzel se recusa a compará-los com as lutas da vida real que muitas pessoas enfrentam. Para ele, estar na indústria cinematográfica é um privilégio, não um fardo. Ele resumiu perfeitamente quando disse: fazer filmes não é um desafio de vida ou morte, mas um presente e uma oportunidade. Essa atitude de gratidão é o que distingue Denzel em Hollywood. Ele é pura autenticidade, sem pretensões. Em uma aparição em 1996 no programa de Oprah, Denzel revelou que nunca buscou a fama, apenas a excelência em seu ofício, o que surpreendeu tanto Oprah quanto sua audiência. Na resplandecente fachada de Hollywood, onde as estrelas são gravadas no pavimento e os sonhos são construídos e desfeitos, surge uma pergunta inquietante. Por que a indústria parece odiar Denzel Washington?
A resposta, segundo se revela, pode estar em sua inabalável recusa em seguir as regras do jogo, sua insistência na autenticidade e seu compromisso com valores que colidem frontalmente com os padrões superficiais da meca do cinema. Denzel, um ícone da atuação, sempre foi franco sobre sua visão da fama e seus círculos sociais. Para ele, Hollywood não é mais do que um lugar onde tem essas pequenas estrelas no chão e as pessoas vão e tiram fotos. Ele manteve seu círculo íntimo reduzido, afirmando não ter muitos amigos famosos. "Não tenho amigos atores", disse ele uma vez ao The Guardian. "Meus amigos são velhos amigos, um ex-músico, o dono de um restaurante e um ex-jogador de basquete profissional." Ele explicou que isso se deve, em parte, ao fato de não acreditar na bajulação ou em frequentar festas apenas para conseguir trabalho. Embora este comentário tenha gerado controvérsia, um dos representantes de relações públicas de Denzel esclareceu que ele havia mencionado amizades com atores como Tom Hanks e Julia Roberts, mas que essas partes foram removidas do artigo. A visão de Steve Harvey. Enquanto isso, Steve Harvey tem uma visão muito diferente da fama. Em um episódio de Family Feud de 2016, ele compartilhou seus próprios desafios com a celebridade, comparando-a a viver em uma prisão grande e bonita. "Ser famoso é como viver em uma prisão grande e bonita", descreveu Steve, explicando como a fama torna até as coisas simples, como ir ao cinema ou a um parque de diversões, quase impossíveis. Ele falou sobre como sua mansão se tornou seu refúgio, dizendo: "Você tem que comprar tudo isso, sua casa tem que ser grande, o que quer que você goste de fazer, você tem que ter no seu quintal." Em uma entrevista de 2019 com o The Sunday Times, Steve classificou a fama como um negócio feio, com quase nenhum lado positivo. Ele compartilhou que, quando levou seus netos para ver Aladdin, comprou o teatro inteiro apenas para ter privacidade. Ao mesmo tempo, ele reconheceu momentos emocionantes, como quando as pessoas o reconheceram em Cannes e tocaram o tema musical de Family Feud. O legado indelével de Denzel. Apesar das críticas e das tensões veladas, o legado de Denzel Washington continua a inspirar milhões. Sua abordagem enraizada da fama, seu compromisso com a família e sua recusa em deixar que Hollywood o defina são as razões pelas quais seus fãs o adoram. Até Jim Carrey aplaudiu a capacidade de Denzel de se manter fiel a si mesmo em uma indústria que frequentemente exige o contrário. Então, por que Hollywood parece odiar Denzel Washington? A resposta pode residir em sua recusa em jogar o jogo deles, sua insistência na autenticidade e seu compromisso com valores que não se alinham com os padrões superficiais da indústria. Denzel não é apenas um ator renomado, ele é um lembrete constante de que a verdadeira grandeza não reside nos holofotes de Hollywood, mas na integridade e na autenticidade de si mesmo. De si mesmo, de si mesmo, de si mesmo, de si mesmo.